amigos, o ministro do STF, o Flávio Dino, é hostilizado e o outro ministro do STF, o Alexandre de Moraes, pede condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já já nós vamos abordar todos os detalhes dessas duas informações que acabou de chegar aqui no canal Minuto News, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever, deixar aquele like, né, e também o seu comentário para ver o que você pensa sobre esses dois assuntos que nós vamos abordar aqui no nosso canal. Pois é, meus amigos, o ministro do STF, Flávio Dino, foi alvo de uma tentativa de agressão por uma mulher identificada, né? Vou chamar só pelo primeiro nome aqui para não dar muita bandeira. Ela se chama Maria Shira, eu não vou dar o sobrenome, digamos assim, durante um voo de São Luís para Brasília. A assessoria do ministro informou que a mulher, que é enfermeira aqui do estado do Paraná, entrou no avião gritando, né, que a aeronave estava contaminada e que não respeita essa espécie de gente, ou seja, contaminada é porque o pessoal mais da ala direitista acha que o Flávio Dino é comunista, porque ele fazia parte, né, do Partido Comunista Brasileiro, digamos assim. Daí ela entrou no avião e falou assim: olha, essa aeronave está contaminada, e também falou que não respeita gente dessa espécie. Ela tentou avançar em direção ao ministro do STF, mas foi contida por um segurança. Além das ofensas verbais, a mulher teria gritado: o Dino está aqui, em uma tentativa de incitar uma rebelião a bordo. O comportamento dela só cessou após ser advertida pela aeromoça chefe de cabine. Um policial federal foi acionado e o caso foi registrado na Polícia Federal. A Maria Shirley prestou depoimento e foi liberada após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Ela possui publicação nas redes sociais com críticas ao PT e também ao STF. Imagina, gente, que situação, né? O ministro Flávio Dino, de repente, estava lá, né, e se deparou com essa mulher que é aqui do estado do Paraná, né? Ou seja, tentou agredir, só não agrediu porque uma aeromoça acabou não permitindo, digamos assim. Obviamente, né, que eu tenho meu ponto de vista. Eu acho que nós não devemos agredir as autoridades. Eu posso até ter divergência, né, de repente por uma ação ou outra. Mas por que será que essa mulher, que essa Shirley, está tão revoltada com o ministro o Flávio Dino? É porque ele também faz parte da turma onde está sendo julgado o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, gente, aqui no Brasil é bastante complicado, né? Veja só, ela foi encaminhada, assinou um termo e foi liberada, né? Então, obviamente, vai responder processo. Agora, se essas ofensas, digamos assim, se essas hostilização, né, que foi feita ao ministro, o Flávio Dino, fosse ao Alexandre de Moraes, com toda certeza ele ia pedir a prisão e ainda ia pedir que colocasse tornozeleira eletrônica nessa senhora. Eu acho que, né, no mínimo, cabe nós respeitar as autoridades. Esse é um pensamento meu. Agora, né, ela com toda certeza, apesar dela ter sido liberada, vai ficar respondendo processo, digamos assim. Agora vamos falar um pouco, né, sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou hoje pelo STF, né? Inclusive, o relatório do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre a tentativa de golpe de Estado, foi um banho de água fria, né, na defesa, ou seja, nos advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a leitura do documento, Moraes enfatizou que a ocorrência dos crimes é um fato incontestável e que a existência da trama contra a democracia já está comprovada. O julgamento agora se concentra em determinar o nível de envolvimento de cada um dos réus na conspiração. Diante da postura do ministro, as defesas dos réus, digamos assim, dos réus que insistem em negar o crime, terão que recalibrar o discurso. Uma coisa é certa, gente, estão falando assim: não, o Bolsonaro é inocente,
Os demais, né, que também estão sendo julgados a partir de hoje, também estão usando esse argumento, né, perante a mídia, perante a população brasileira, mas nos bastidores os advogados estão trabalhando para que a pena não seja muito alta, né? Inclusive, alguns advogados, né, estão ali, sei lá, achando melhor que o Bolsonaro cumpra, né, digamos assim, se caso for condenado em regime aberto, né, como ele está hoje, né, em casa, ali junto com a dona Michele Bolsonaro, junto com as filhas, né, mas por outro lado, outros especialistas, né, do direito constitucional falam que com toda certeza ele vai pegar pena máxima nessa tentativa de golpe, porque, né, o próprio STF, a Polícia Federal, a Justiça de maneira em geral entende que o Jair Bolsonaro foi o cabeça de todo esse esquema. Agora vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos. E aí, gente, eu quero saber de você que está aí do outro lado. Será que o Bolsonaro vai conseguir se livrar da prisão? Ou seja, sair em liberdade nesse julgamento que está acontecendo agora lá no STF? Ou, na sua opinião, ele já está, digamos assim, condenado de antemão pelas declarações já dadas, né, de antemão pelas autoridades? E é importante salientar, né, que o Jair Bolsonaro não foi nesse primeiro dia do julgamento, né? Ele não compareceu, segundo informações, porque ele não está muito bem de saúde. Quem sabe, né, nos próximos dias ele acabe indo até o julgamento. E também o Eduardo Bolsonaro não está lá na tribuna para acompanhar o julgamento, porque ele está lá nos Estados Unidos, digamos assim, né, buscando sanções junto ao governo americano, né, para tentar, digamos assim, que o governo americano intervenha a favor do seu pai aqui no Brasil. E o Flávio Bolsonaro, que é senador da República pelo Rio de Janeiro, né, ele falou que não vai ao julgamento, porque na opinião dele aquilo ali é apenas um circo, né? Ou seja, estão fazendo um circo em nome, né? Porque ele não acredita que houve uma tentativa de golpe de Estado. Ou seja, cada um tem a sua opinião em relação a isso. Agora, se o Flávio Bolsonaro vai amanhã ou depois lá, né, no STF acompanhar de perto o julgamento, a gente já não sabe, né? A grande questão é que fica, como eu mencionei aqui, né? Os advogados de todos os réus, né, que estão sendo julgados por causa da tentativa de golpe de Estado, eles já nem estão trabalhando no sentido de livrar, né, os seus protegidos, digamos assim, de serem condenados, mas sim estão trabalhando para que a pena seja menor. Ou seja, quanto menor a pena, melhor é, né? E aí, meus amigos, dê a sua opinião em relação a isso. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.